Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Neste dia 9 de novembro de 2020, vivemos a segunda-feira da 32ª semana do Tempo Comum. Na primeira leitura temos Ezequiel capítulo 47, versículos 1 a 2, 8 a 9 e 12. Ou 1 Coríntios capítulo 3, versículos 9c a 11, 16 a 17. Salmo 45 e o Evangelho João capítulo 2, versículos 13 a 22. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. A Páscoa dos judeus estava próxima e Jesus subiu para Jerusalém. No templo, Jesus encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas sentados. Então fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Esparramou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirem isso daqui. Não transformem a casa de meu pai no mercado. Seus discípulos se lembraram do que diz a Escritura: o zelo pela tua casa me consome. Então os dirigentes dos judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agires assim? Jesus respondeu: destruam esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Os dirigentes dos judeus disseram: a construção desse templo demorou 46 anos e tu o levantarás em 3 dias? Mas o templo de que Jesus falava era o seu corpo. Quando ele ressuscitou, os discípulos se lembraram do que Jesus tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, para os judeus, o templo era um lugar privilegiado de encontro com Deus. No templo eram colocados todas as ofertas, todos os sacrifícios, que eram levados por judeus de todas as partes do mundo, não só os judeus de Israel, mas os que moravam fora de Israel. E este tesouro era administrado pelos sacerdotes. Portanto, a casa de oração se tornara um lugar de comércio e de poder, que era disfarçado em um culto piedoso. Jesus, ao expulsar os comerciantes, os cambistas, denuncia toda a opressão e a exploração dos pobres que era feita pelas autoridades religiosas. E assim ele vai predizer, ele vai anunciar a ruína do templo. Ele vai mostrar que esse templo, que essa instituição religiosa existente já não serve mais, já caducou. Ora, de agora em diante, então, o verdadeiro templo é o corpo de Jesus, que morre e ressuscita. Deus não quer habitar em edifícios, mas no próprio homem. São Paulo, na carta aos Coríntios, vai nos falar
que ele, Paulo, recebeu a graça de Deus como se fosse um mestre de obra. E neste mestre de obra, nele, Paulo, há um alicerce que é o próprio Jesus Cristo. E ele tem a responsabilidade de continuar construindo, quer dizer, de continuar a anunciar a boa nova. E ao anunciar essa boa nova a outras pessoas, ele deve também alicerçar o mesmo alicerce e não outro alicerce qualquer. Isto é, ele deve alicerçar cada casa, cada evangelizado em Jesus Cristo. Tanto que ele vai dizer: acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? E ele vai falar: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo, e vós sois esse santuário. Então nós somos santuário de Deus, pois o nosso alicerce é Jesus Cristo. Nós somos, pelo batismo, purificado, mas lá na leitura de Ezequiel nós vamos perceber que nós não somos simplesmente purificados, mas também nós vivificamos, ou seja, nós nos tornamos vida e nós geramos vida. Nós somos chamados a produzir frutos, frutos de todas as espécies, de acordo com o Espírito Santo de Deus. Então é muito importante isso. Deus não quer habitar em edifício, mas no próprio homem. Logo, nós somos pedras vivas na construção do templo do Senhor. Amém? Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Peçamos, com a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a bênção do Pai que é misericórdia, que é amor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus todo misericordioso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.